irmão Gilvan. Deus tocou no coração dele nessa noite. Então ele vai compartilhar uma grande bênção. Que o Senhor te use, irmão. Deus abençoe, viu? Feliz semana a todos. Boa noite. Com muita alegria e coração assim, né? Mas pedindo direção a Deus que Ele venha nessa noite levar uma palavra para que nós venhamos conhecer mais a Ele, ao Criador. Amém? Amém. Hoje é domingo de Páscoa. Então, vou falar hoje um pouco sobre a Páscoa. Sobre como era a Páscoa antes e como Jesus transformou essa Páscoa, certo? Vamos fazer uma breve oração pedindo essa direção a Deus. Feche seus olhos no lugar que vocês estão. Senhor, meu Deus querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, buscamos a Tua presença. Que o Senhor venha fazer presente neste lugar, Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, tocando nossos corações com a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra. E venha fortalecer que essa palavra de hoje ela venha nos dar direção, entendimento e sabedoria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia fala sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa. A Páscoa ela foi feita pela primeira vez ao povo de Israel, sabe da onde? No Egito. Isso mesmo, no Egito. Por que ela foi feita no Egito? O povo de Deus ele clamou tanto a Deus que Deus ouviu esse clamor porque eles estavam sofrendo. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Êxodo 3. Capítulo 7 ao 10. Êxodo 3, 7 a 10. E a gente vamos ver como foi essa transformação, como era e por que foi feito a Páscoa, certo? E a gente vamos ver o que foi que aconteceu e Jesus transformou essa data da Páscoa. Alguém pode ler para mim Êxodo 3, do 7 ao 10. Isso, Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiam. Pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, Deus fala aqui no finalzinho, vá para quem? A Moisés, para tirar o povo de Deus do sofrimento. O povo de Deus clamou. Quando a gente clama a Deus, Ele ouve. Está comprovado aqui, você está vendo? O povo estava sofrendo. Quantos aqui que não sofrem diariamente? Por que sofreu diariamente? Uma perseguição. Você está no caminho certo, você está fazendo o que é certo.
Mas do nada vem algo que querendo te destruir, algo querendo te derrubar. Era o que estava acontecendo no povo do Egito, o povo de Deus, lá no Egito. Eles estavam ali. Por que eles estavam ali no Egito? Quem se lembra lá de... porque eles foram para o Egito? Porque lá, José, na Bíblia aqui, ele levou sua família, Jacó, para lá. Aí daí surgiu os israelitas que ficaram namorando. Aí surgiu as brigas com os egípcios. Aí deu esse resultado. Isso mesmo. Foi através de José. Ele foi para lá naquela época que todo mundo estava passando fome, mas todo mundo sabe a história de José. Não vou dar um resumo aqui dela não, mas só para você ter uma ideia. Por isso eles estavam lá. Mas se passou muito tempo desse tempo para cá, certo? Aqui diz assim: o mundo cristão celebra a Páscoa apenas por tradição, pois na verdade Jesus aboliu a Páscoa com a instituição de outra cerimônia sagrada antes de sua morte. Jesus convidou seus discípulos para comemorar a Páscoa. Entretanto, ali no cenáculo, ele instituiu a Santa Ceia. No cristianismo, em lugar da Páscoa. Nós que somos cristãos hoje, não vamos celebrar a Páscoa como era antes, mas sim com a Santa Ceia. Até por sinal, próxima semana nós vamos participar. E até com essa palavra hoje, porque a gente vamos conhecer mais um pouco o que é tomar a Santa Ceia. Certo? A Páscoa era uma comemoração do livramento da escravidão do Egito. Na Páscoa, antigamente, era a comemoração do livramento do Egito. Os filhos de Israel ficaram no Egito por 430 anos. 430 anos. A maioria desse tempo, eles foram escravos, foram humilhados. É fácil não, é? A gente vê com a vida toda, até são os filhos de Deus. A gente busca a Deus, mas estamos ali na escravidão. E qual é o segredo, igreja? Clame. Como é que a gente clama? Acorda de noite, de manhã. Qual é mais difícil aqui? Você orar pelos seus inimigos. Quando você ora, seu coração aperta assim. Você quer, mas não quer. Você quer porque você sabe que é um dos mandamentos de Deus, amar o seu próximo, não é verdade? Mas a gente temos que orar pelos seus inimigos. E a gente fazendo isso, a gente estamos clamando a Deus, e Deus ele ouve, ele se agrada de um filho que busca, não é isso? Ele se agrada. E bem assim, passou o povo de Israel 430 anos sofrendo. E ele disse: será que nesse tempo que ele está sofrendo, eles não clamaram? Clamaram, sim. Mas Deus ouviu, chegou até Deus. Amém? Dos quais a maioria parte desses anos, eles foram obrigados a trabalhar trabalho escravo. Quando Deus ouviu o clamor desesperado dos israelitas, ele providenciou Moisés para libertar da escravidão. Quando a gente clama a Deus, ele providencia alguém, algo, alguma coisa. Ele providencia até uma pedra no meio do nosso caminho, para nos livrar do mal. Você acredita nisso? Muitas das vezes a pessoa sai para um lugar, dá uma topada. Não vou falar de uma topada assim que é mais simples, né? A topada pode ser diversas coisas. E a gente fica: por que isso? Por que isso? Mas se a gente tivesse vendo o lado espiritual, Deus ele livrou de coisas piores. A gente, muitas das vezes, a gente somos teimosos, quer ir pelo nosso coração, pela nossa vontade. Mas Deus ele provê porque a gente clama, porque a gente ora. Amém? Amém? Quantos uma hora dessa estão nesse mundo aí? E você acha que é por escolha? Não, porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Ah, mas a gente já falou. Se você plantou a semente, um dia ela vai dar fruto. Amém.
fala de Jesus, fala o quanto Deus é bom. Independente, a pessoa muitas das vezes vai zombar, vai mangar, né? Vai mangar, é aquela manga de comer, não é mangar, não é da gente. Mas a gente vamos falar. Amém. O mais difícil, muitas das vezes a gente se envergonha, pode acreditar nisso, eu sei. Eu não estou falando aqui porque eu já passei por isso, a gente passa por isso muitas das vezes. Isso é na vida de qualquer um, crente, de qualquer um. Mas o mal, ele não descansa. Enquanto a gente, pronto, eu nunca vi essa igreja aqui completa, como eu já vi que ela ficou bem completa, cheia, um monte de gente. Mas sabe por que ele não está aqui? Porque o Satanás ele não descansou, ele não parou para descansar. E por causa de uma coisa ou de outra, eles acabaram o quê? Dando ouvido. Eu vi, estava olhando no Instagram, aí pensar que não, vejo a foto de uma pessoa que eu sei que era da Adventista, no meio de uma festa. Aí, nossa, quanto difícil não é estar lá para preencher o vazio que só Deus preenche. Mas o coração dessa pessoa, ele está aqui em Deus. Sabe que está? Como assim está? Porque ela conhece já a verdade. Ou pelo menos no entendimento dela, o que ela conhece, ela sabe que só preenche aqui. Mas a mágoa, a tristeza, algo que aconteceu, acaba desviando a atenção dela. Mas creia, clama. O povo de Israel fez o quê? Clamou e não descansou, sofrendo, clamou e Deus ouviu. Deus enviou quem? Moisés. Deus vai enviar o Moisés na vida dos seus filhos, da nossa família, certo? Dos nossos amigos, nossos conhecidos. Ele vai enviar se a gente clamar sem cessar. Vamos clamar sem cessar e vai trazer eles aqui. Eu creio nisso, porque é a palavra de Deus. Eu estou falando de mim, isso aqui é da palavra do Senhor. Eu creio nisso. É só a gente buscar. Mas é difícil, muitas das vezes a gente se esfria, né? Mas é por isso que a gente estamos aqui. Aqui é uma fogueira. Se a gente estamos aqui dentro, essa fogueira ela vai nos aquecer, vai deixar nós acesos na fé. Amém? Amém. Ela deixa nós acesos na fé. Se a gente sair, a gente começa a se esfriar. Mas se a gente voltar, né? E não somente da igreja, mas como é muito importante as lições diárias, nosso culto em família. Muitas das vezes a gente atropela. Não, amanhã mais vai, porque não deu tempo, é corrido, né? Mas vamos clamando que Deus ele vai dar a direção, que Ele vai incomodar nós de tal forma que a gente não vai sair da cama sem antes estudar a palavra dele, ter o conhecimento dele. E Deus providenciou quem? Moisés para libertar seu povo da escravidão. E Ele vai libertar a nossa família, Ele vai libertar os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos da escravidão. Quem crê, diga amém. Amém. Então, depois de vários acontecimentos, depois que aconteceu isso no Êxodo 3, 7 ao 10, depois de vários acontecimentos, esses acontecimentos foram as pragas, né? Lá no Egito. Deus alertou ao israelita por meio do seu servo Moisés, de que eles seriam libertos. Olha que notícia boa, que notícia. Eles clamou tanto, e Deus agora, através do servo dele, disse assim: eu vou libertar vocês. Imagina você numa luta, você ali clamando, e de repente chega Moisés na sua vida e diz assim: olha, Deus ouviu a sua oração, Ele vai libertar essa pessoa que você tanto ora dessa escravidão. Ó, qual é o Moisés hoje? O Moisés hoje é a palavra de Deus, é um irmão de sua igreja, até uma pessoa de fora que do nada assim aparece, enfiado por Deus. Creia somente. Amém? Amém. Depois desse acontecimento, Deus alertou aos israelitas
por meio do seu servo Moisés, que ele seria libertado. O povo deverá estar preparado para sair do Egito, e para a preparação consiste em realizar uma cerimônia nunca realizada. Essa foi a primeira vez que teve a Páscoa, essa cerimônia. Diga-se de passagem que ela durava 7 dias, a Páscoa antigamente, é toda uma preparação. Pela primeira vez na história, o povo de Israel celebrava a Páscoa do Senhor. Abra lá em Êxodo 12, 1 ao 28, para a gente conhecer um pouco dessa história. Assim, a gente pode até demorar um pouquinho, porque já ele disse que se poder chegar até 10 horas, até meia-noite, né? Então, vamos lá. Êxodo 12, 1. Êxodo 12, de 1 ao 28. Amém? Quem já ouviu a história da primeira Páscoa que teve? Nunca ouviu, não? Já ouviu? Glória a Deus. Amém. Pronto. Você pode ler, Rafael? Alta voz. Do 12, do 1 ao 28. Tudinho. Aí eu vou dar umas pausas em algumas coisas, aí você é uma auxiliadora, né? Para não ser direito, aí ela. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses. Amém. Do ano. Esse primeiro mês. A Páscoa, pelo que fala a Bíblia, esse primeiro mês do ano, não é isso? Ela foi feita no primeiro mês do ano. Assim, só para você compreender, antigamente não existia 12 meses, era só 10. Não me pergunte qual era o número dos 10 meses, que eu não me lembro, não sei. Mas eu sei que era 10. 2 meses foi acrescentado depois de vários anos depois de Cristo por Roma, para simplificar, certo? Essa é uma história bem bacana da gente se aprofundar. Mas você perceba que isso aconteceu no começo do ano. Amém. Vamos ver. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Amém. Aqui, a orientação que Deus deu é o que? Se preparasse, né? Porque eu falei que é o povo para se preparar para sair do Egito. Depois do tambor tirar através de Moisés, ele falou que ia tirar. Aqui é uma preparação. O matar do cordeiro, ele tem mais do que o significado de você ele matar e a gente comer. Esse aqui é o significado de a gente sair da escravidão. E presta atenção, se lembra disso aqui, que lá na frente eu vou falar sobre o cordeiro novamente, viu? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Perfeito. Se lembra, quando você faz alguma coisa para Deus, tenta fazer o mais perfeito possível. Amém? E o guardareis até o 14º dia deste mês. 14º dia deste mês. A Páscoa era comemorada agora, que mês a gente estamos? Não era no mês de abril. Como eu falei antes, o primeiro mês do ano. Falei. Não era agora. Então, é o primeiro, eu não sei qual era, mas assim, o primeiro mês do ano. Dia o quê? 14. 14º, não é isso? 14. Amém, vamos lá. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, toloão em ambas as ovelhas e na verga da porta, nas casas em que a comerem. Amém? Você vê que
sangue ele pegou e colocou nas obreiras das portas. A obreira da porta é o... Não tem um cara que encaixa as portas da porta? Você coloca de um lado, coloca do outro em cima. Vocês vão saber por que eles fizeram isso. Vamos mais para frente. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Essa foi uma preparação para o povo de Israel se alimentar e a obediência. E com passar a noite comeu. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, eles queimam. Certo? Para que não venha ficar nada a mais. E nem levar na viagem. Porque daqui em diante, depois desse acontecimento, foi o que aconteceu com o povo do Egito, o povo de Deus sair do Egito. 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém. Essa é a Páscoa do Senhor. O que significa o significado da palavra Páscoa? Eu não me lembro qual é a tradução lá em grego, lá não, mas o significado Páscoa é pular, é passar, é sair da escravidão. Mas assim, literalmente, no que está falando a palavra de Deus, o anjo do Senhor ele vai pular a casa daqueles que o sangue do Cordeiro estiver na obreira da porta, estiver na porta da casa do povo de Israel. Continue. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aí, está vendo? O anjo do Senhor ia passar por todo aquele local. E aonde ele vê a marca do Cordeiro, qual é a marca do Cordeiro hoje? A gente aqui, não é somente aqui, pelo que o nosso conhecimento, a gente vamos ser salvos. Muitas das vezes pessoas, até os índios, antes aqui, ele adorava deuses, né? Bem provável. Mas ele tinha 2% de conhecimento de Deus. E se nesses 2% de conhecimento de Deus ele foi fiel, ele será salvo. Nós hoje temos, porventura, um exemplo, 80% do conhecimento de Deus. Mas se a gente não ser fiel nesses 80% que a gente conhece, nós não seremos salvos. Eu não serei salvo se eu não ser fiel a Deus, se eu não for fiel. Mas aquele índio que só conhecia 2%, aquele 2%, ele era fiel a Deus, ele será salvo. Amém? Amém. Continue, por favor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer com levedade, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia. Tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente apontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos
gente vê aqui que após o povo de Israel sair, ele continuou fazendo a Páscoa, né? Comemorando os pães asmos, as frutas amargas, para celebrar, comemorar, agradecer a Deus. Continue, por favor. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ensopo e molhai no sangue, quer estiver na bacia, e lançai na terra da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós sai da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. Você está vendo só a importância da obediência e do sangue do Cordeiro? Virá o destruidor para destruir esse mundo. E nesse momento de virar, aquele que obedeceu ao Senhor, aquele que creu no Cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo, esse destruidor não vai passar na nossa casa. Amém. Amém? Amém. Continue, por favor. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E assim começou a Páscoa. A Páscoa é uma comemoração do livramento, uma comemoração que Deus livrou o povo de Israel da mão do faraó, do Egito. Então, essas cerimônias deverão ser repetidas até a morte do verdadeiro Cordeiro Pascual. Isso acontecerá até a volta. Essa cerimônia deverá ser repetida até a morte do verdadeiro Cordeiro Pascual. Lá em João 1,29. João 1,29. Diz assim: no dia seguinte veio João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro Cordeiro. Até aqui se comemorava a Páscoa pelo livramento de Israel do povo do Egito. Daqui em diante a gente vai comemorar a Páscoa, o livramento que Deus vai nos dar para a vida eterna, livramento do pecado. Amém? A Páscoa apontava para a vinda do Cordeiro, que libertará a escravidão do pecado. Na época da morte de Jesus era o tempo da Páscoa. Por isso Jesus fora ao cenáculo com seus discípulos, e ali se deu a última ceia da Páscoa. E
a abertura da cerimônia da Santa Ceia. Naquele momento que Jesus reuniu com seus discípulos para comemorar a Páscoa, ali foi a última Páscoa para nós cristãos. Cristão não, para o povo de Israel, os israelitas. E sim, começou para nós cristãos, aqueles que creem em Cristo, a nova Páscoa, que é a Santa Ceia. Assim, a cerimônia da Páscoa do Senhor foi substituída pela Santa Ceia, como era de celebrar a Páscoa. Jerusalém estava repleta de gente de todos os lados, de todos os cantos. Os judeus assim deu seu lugar como suas famílias a fim de comemorar a cerimônia pascual em Jerusalém. E foi nesse exato momento que Jesus foi sacrificado como o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Amém. Lembra que lá Deus mandou falar através de Moisés para o povo ele sacrificar um cordeiro para livrar da mão do faraó. Se lembra? Aqui nesse momento Deus ele deu, lá foi a gente, né? Deus ele mandou a gente fazer, mas Deus ele deu o cordeiro perfeito para que o pecado se acabasse. Da mesma forma que o povo de Israel saiu lá da terra do Egito e foi liberto, no momento que Jesus foi crucificado, a gente foi liberto do pecado. Amém. Creia nisso. Não deixa, não permita que o pecado ele venha sobre a nossa vida, porque o preço já foi pago. Dê glória a Deus. Amém. Amém. Está escrito lá em Mateus 26, do 1 ao 5. É, 26. Amém? Amém. Diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebraremos a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, isso aqui Jesus já sabia, né? A gente sabe que ele já sabia que ele ia ser crucificado, mas aqui diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberadamente prender Jesus à traição e à morte. Mas diz-lhe: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E aqui Jesus ele já disse aos seus discípulos, preparou ele: eu vou ser sacrificado por vós, por todos, para tirar o pecado verdadeiro. Da mesma forma que lá no Egito foi sacrificado aquele cordeiro e colocou na ombra da porta para que o destruidor não passasse e não levasse nossos primogênitos. Bem assim Deus ele deu o seu primogênito para que o diabo ele não leve a nossa alma para o inferno. O inferno vai acabar, mas sim a gente ir morar com Jesus lá no céu. E depois na terra, né? Vai a Nova Jerusalém. Diz mais: a Páscoa teve fim por dar início à Santa Ceia. Hoje se comemora a Páscoa apenas por tradição, mas não porque Jesus retificou. Na verdade, a Santa Ceia é a celebração que todo cristão deve celebrar, por estar, sim, por este fim, foi deixado por Jesus em lugar da Páscoa.
Mateus 26, 17 e 16. 17, 26 e 17. Diz assim: no primeiro dia da festa do pão asmo, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te fazemos a preparação para comemorar a Páscoa? Aí lá em 26, 30. A Santa Ceia. E aí foi o lugar onde os discípulos que Jesus escolheu para que venha a ser feita a Santa Ceia, que é hoje a nossa celebração da Páscoa. Enquanto, acho que é 26 ao 30. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomais, comeis, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebeis todos deles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Aqui ele fala que por isso é o meu sangue, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele fala de uma nova aliança. A primeira aliança foi o quê? Foi feita lá com Adão e Eva, e foi quebrada essa aliança. Mas aqui Deus ele restitui através de Jesus, um Deus imenso, que ele se fez carne, para que a gente venha compreender um pouco, para que ele creia que Jesus hoje é o nosso amigo, certo? E ele fez essa aliança conosco, com todos aqueles que creem. Mas aqui diz mais: derramado em favor de muitos. Ele fala de todos? Não, ele fala de muitos. Quais são esses muitos? Aqueles que buscam, certo? Como é que eu vou dar algo a uma pessoa que ela não quer? Você me trouxe esse copo d'água, foi? Amém, muito obrigado. Mas se eu não quiser, está aí. Se eu não quero, bem assim, Jesus está aqui. Mas se eu não quero, eu não vou beber. É isso. Mas se eu quero Jesus, por favor de mundo, esse mundo é aqueles que escolhem de tal que aceitando Jesus. E diz mais, da nova aliança, derramando em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novamente convosco no reino do meu Pai. Ó, imagina, um dia nós vamos estar lá ceiando com Jesus. Amém. No céu. Se é no reino do meu Pai, é no céu. Amém? Amém. E todos cantarão, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte da Oliveira. Amém? Amém. E assim começou a nova Páscoa. A Páscoa era celebrada com pão asmo, sem fermento, carne de cordeiro e ervas amargas. A Santa Ceia deve ser celebrada com pão sem fermento, que significa, antes, né? Ela era celebrada assim, a Páscoa era celebrada com pão asmo, sem fermento, carne de cordeiro e ervas amargas. A Santa Ceia deve ser celebrada com o pão sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo, sem contaminação com o pecado, e com o suco da uva não fermentado, que simboliza o sangue de Cristo, sem a fermentação do pecado. Não deixe de comemorar a Santa Ceia do Senhor,
ela nos faz lembrar de que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O pecado nos escraviza. Jesus veio e este mundo morrerá pelos nossos pecados. Jesus veio a este mundo, morrerem pelo nosso pecado, a fim de libertar-nos da escravidão, que é o pecado, causado por eles. Permita que Jesus se liberte deste tipo de escravidão. Amém. Clame o socorro a Jesus Cristo, como os israelitas clamaram no Egito. Como é que diz? Clame. Vamos clamar o socorro a Jesus, como o povo de Israel clamou lá no Egito. E como aconteceu aqui na Santa Ceia do Senhor, esse ensinamento que foi a primeira Páscoa, diz assim: então, tendo cantado um hino, saiu para os montes da Oliveira. Nesse momento, vamos ficar de pé, vamos cantar um hino, louvor, o alto clamor. Amém? Amém. Então, é dessa forma que a gente vence, é dessa forma que aconteceu a Páscoa. Vamos cantar esse louvor, Rafael, por favor. Não sabe não? Quando ele vai colocar assim, e você lê a letra. É o alto clamor, chama esse louvor. E vamos fazer desse louvor a nossa oração. Que Deus ele venha falar ao nosso coração, que tudo que foi dito aqui nessa noite venha penetrar o nosso coração e que Deus venha abençoar. Amém. Amém. Feche seus olhos, esqueça tudo nesse momento, esqueça os problemas e só louve ao Senhor. Tua santa unção quebranta minha alma, o meu coração. Diante do altar preciso me humilhar. Preciso receber o teu poder.
Senhor, meu Deus querido, meu Pai amado, nesse momento, meu Deus, que a Tua palavra, ela venha penetrar no nosso coração, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Meu Deus, abençoa Teus filhos, que o Senhor venha abençoar essa semana, meu Deus, grandiosamente, porque a gente escolhemos estar aqui em Tua presença, Senhor, nesse primeiro dia da semana, para Te louvar, Te glorificar, Senhor, aprender de Ti, meu Pai. O Senhor venha abençoar nossa família, nossa casa, nosso trabalho, que nos livre de toda sorte de males, Senhor. Abençoa a nossa ida para casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que a Tua presença venha se fazer cada vez mais forte em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, igreja.